Hello everybody! Hoje vamos estudar os modal verbs. Eles são estruturas bem interessantes do inglês porque eles funcionam mais ou menos como um verbo auxiliar, mas eles carregam em si uma carga de significado bem importante. Então vamos dar uma olhadinha quais que são os modal verbs ou verbos modais em inglês? Então vamos começar. Eu tenho will, que é um verbo que indica futuro, e a forma negativa dele então seria won't. Depois eu tenho would, que ele indica uma espécie de futuro, mas um futuro já condicional, e a forma negativa dele então seria wouldn't. Temos essa turminha aqui, o can e o could. O can, ele significa poder, ele pode indicar posse, ele pode indicar habilidade, ele pode indicar permissão, ele tem vários usos em inglês. Então o can é no presente e a forma negativa dele seria can't. O could, ele vai funcionar no passado com as mesmas funções então do can. Could, podia, eu conseguia, e a forma negativa couldn't. Depois eu tenho o should e o shouldn't. Should é um modal que a gente usa geralmente para dizer que alguma coisa é uma boa ideia, que seria interessante fazer isso. É um verbo muito usado para dar conselhos para as pessoas, né? Então o should é a forma afirmativa, shouldn't é a forma negativa. Temos também o must. Até tem uma expressão bem engraçada que eles usam no mundo da moda, ou usavam, né? Que eles diziam assim, uma calça jeans é um must do teu guarda-roupa, né? Eles usavam nesse sentido. Por quê? Porque o must é uma coisa super necessária, quase que obrigatória. Então, must seria traduzido como um deve no sentido de obrigação. E ele tem a forma negativa must not. Depois nós temos também may e might. Eles têm um pouquinho de significado semelhante ao can, no sentido de falar de probabilidade, sendo que o may é quando, por exemplo, eu tenho quase certeza de uma coisa, vamos supor uns 50% de certeza que uma coisa pode acontecer. E já o might, ele é um pouco menos de certeza do que o may, mas ambos eles vão ser usados para falar sobre possibilidade e probabilidade. O melhor de tudo, claro, é ver isso nos exemplos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que todo mundo sonha com férias, umas férias numa praia tranquila, né, pensando lá no Nordeste, né, que o Brasil tem esse litoral maravilhoso. Então, eu fico imaginando as probabilidades com relação ao Nordeste. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, the weather must be nice in Bahia in May. O que eu estou afirmando? Eu estou dizendo que o clima deve ser bom, deve ser agradável na Bahia em maio, porque eu posso usar o must, inclusive, para fazer uma dedução, quando eu quase tenho certeza de uma situação. Já, olha a diferença, eu não estou muito certa de como é que vai estar o clima em Recife amanhã, não sei se vai chover, se vai ventar, então quando eu não tenho muita certeza, eu posso usar o might. It might be sunny tomorrow in Recife. Pode ser ensolarado amanhã no Recife, mas aí eu já não tenho tanta certeza quando eu tinha na primeira frase. Então, lembrando que a gente usa os modais para mostrar quando a gente acredita que alguma coisa é certa, possível ou impossível. É muito usado também para fazer deduções. Um outro exemplo. Imaginem o seguinte, ó, tem uma bolsa ali no meio do escritório e a gente não tem muita certeza de quem que é a bolsa. Então eu posso falar assim, ó, this can't be Mary's bag. Esta não pode ser a bolsa da Mary, né? Até é importante eu salientar para vocês essa estrutura do inglês, que ela é bem comum, que é a estrutura do possessivo S, então é aqui a bolsa da Mary, né? Nós usamos o apóstrofe S nesse sentido para fazer uma ligação de propriedade. Então eu estou dizendo, ó, esta não pode ser a bolsa da Mary. A bolsa dela é preta e esta aqui é azul escuro, né? É uma bolsa azul escura. Então eu tenho certeza que não é a da Mary. Por isso que eu uso can't be, não pode ser. Então, voltando. O must, o might e o can't, nesses exemplos que eu coloquei aqui, estão sendo usados para deduções, para atribuir graus de certeza, possibilidade ou impossibilidade.
E também tem um uso interessante do can no sentido de habilidade. Por exemplo, aqui, né, estamos vendo uma pessoa nadando, né? Então eu posso falar sobre a habilidade da pessoa de nadar. No Brasil a gente costuma dizer, eu sei nadar, eu não sei nadar. Nós usamos o verbo saber. Nesse sentido, em inglês, eles usam o verbo can. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, I couldn't swim when I was a child. Eu não sabia, não conseguia, não podia nadar quando eu era criança. Aqui eu estou usando no passado. Mas aí eu fui estudar, eu fui aprender, fui treinar. Now, agora, I can swim quite well. Agora eu sei nadar, eu posso nadar muito bem, bastante bem. Então, lembrando que o couldn't e o can, nesse caso aqui, eles foram usados para falar sobre habilidade. E, finalmente, vamos dar uma olhadinha no uso do should e do shouldn't. Ele é muito comum, esse modal, para falar sobre conselhos, advice, para dizer se uma ideia é boa ou ruim, para dizer o que a pessoa pode fazer ou não pode, mas no sentido de eu estar dando um conselho para essa pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó, um conselho que eu vou dar, porque a teacher aqui é tri-roqueira, né? I think you should listen to The Clash. Eu acho que você deveria escutar The Clash, que é uma banda clássica do punk rock britânico. Kids shouldn't eat lots of sugar every day. Que as crianças não deveriam comer muito açúcar, quantidade excessiva de açúcar, todos os dias. Então aqui, o should, eu estou dizendo que é uma boa ideia. E aqui embaixo, shouldn't, que é uma má ideia, não deveria. Então, essa foi a minha explicação sobre os modais, né? Que são verbos que podem ser usados em várias situações e eles têm uma importância de significado muito grande dentro do estudo do inglês. Até a próxima!